Chegamos no dia 6 do nosso devocional, Um Mês para Viver. Escada horizontal, arriscando-se para encontrar a grandeza. A segurança é, em grande parte, uma superstição. Ela não existe na natureza, nem os filhos dos homens a experimentam. A longo prazo, evitar o perigo não é mais seguro do que a exposição total. Ou a vida é uma aventura ousada, ou não é nada. Helen Keller. Um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. William Shedd. Quando meu filho Josh tinha 4 ou 5 anos, levei-o a um parque e ele logo foi para seu brinquedo favorito. Quero ir naquele, ele disse enquanto corria para o brinquedo que é como uma escada horizontal. Eu levantei, ele se segurou nas barras e então o soltei. Com os pezinhos pendurados a 1,5 metro do chão, ele seguia todo orgulhoso, segurando-se sozinho com um grande sorriso. Depois de cerca de 1 minuto, se cansou e disse: "Chega, pode me pôr no chão." Então eu disse: "Josh, solte as mãos para que eu pegue você." Ele me olhou com um olhar preocupado. "Não, me põe no chão." "Tudo bem, Josh, se você se soltar, eu o pego." "Não, me põe no chão." "Josh, eu amo você. Prometo que pego você." Você deve estar pensando que tipo de pai eu sou. Alguém talvez que perceba que eu tenha aproveitado aquela oportunidade para um momento de aprendizado, para que Josh soubesse que podia confiar em mim e que se simplesmente se soltasse, eu estaria ali ao seu lado. Mas aquele pequeno rapaz segurou a barra com toda a força, continuou segurando até os dedos ficarem brancos e não conseguir mais aguentar. Finalmente se soltou e eu o peguei. Um grande sorriso surgiu no rosto dele. Coloquei Josh no chão e ele correu para o balanço. Logo, ele se esqueceu de tudo aquilo, mas percebi que Deus tinha uma mensagem para mim naquele cenário. Quase como se estivesse dizendo: "É exatamente dessa maneira que quero me relacionar com você." Você se agarra a tudo desesperadamente, tentando fazer as coisas com as suas próprias forças. Luta incansavelmente querendo controlar tudo, tentando fazer tudo do seu jeito, tentando agradar as pessoas, controlar todas as situações. Você se agarra e pensa que não há ninguém para pegá-lo e então conclui que é melhor segurar firme e apertar as mãos. Enquanto você fica pendurado com os dedos doendo, eu digo: "Solte, vou pegar você." Relaxe, eu prometo. Amo você e vou pegá-lo. Eu me esforço muito para manter tudo funcionando do jeito que penso que deveria ser, enquanto Deus está ali o tempo todo. Ele diz: "Criei você com minhas próprias mãos, fiz você com um propósito em mente e morri para ter você de volta. Por que não confia em mim? Entreguei minha vida por você. Sou o Deus do universo. Você pode simplesmente se soltar, pois vou pegá-lo." Por que tenho tanta dificuldade com isso? Preciso chegar os dias ao ponto em que percebo que não posso controlar tudo na vida e preciso soltar-me e render-me a Deus. Ele sempre me pega e é nesses momentos que sinto a sua paz e força em meio às pressões da vida. Vale a pena refletir. Nesse exato momento, a que você está se agarrando e o que você precisa abandonar para seguir adiante na vida? O que o impede de confiar que Deus vai pegá-lo? Show de talentos. A única maneira de se arriscar para encontrar a grandeza é confiar em Deus e em cada área da vida. Ficar agarrado às barreiras do brinquedo é cansativo e impede a realização de sonhos maiores e mais satisfatórios que Deus tem para nós. Quando nos apegamos aos nossos próprios métodos e objetivos, perdemos oportunidades que nos abençoariam e nos fortaleceriam. Deus nos criou para assumir riscos. Não se trata de uma declaração temerária, como "Las Vegas, aí vou eu", mas de maneira de agir que estão fora da nossa zona de conforto e além das nossas próprias motivações. Deus quer que confiemos nele para realizar coisas incríveis que jamais alcançaríamos sozinhos. De fato, Jesus conta uma parábola que nos apresenta uma noção real da estratégia do investimento divino. Em Mateus 25, 14 a 30, Jesus compara o reino de Deus a um homem que, partindo para uma longa viagem, delegou responsabilidades financeiras a seus servos. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5.
O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A resposta do mestre ao terceiro servo pode parecer dura. Contudo, por mais irônica que possa ser, essa história reforça o fato de que Deus não quer que temamos a ponto de inibir nossa disposição de nos arriscarmos a crescer. O terceiro servo tinha tanto medo de soltar as barras que ficou pendurado nelas. Não confiava o suficiente no respeito e no amor do seu chefe para acreditar que ele iria ampará-lo se ele se arriscasse muito e perdesse. Assim, é comum que façamos tudo dentro de uma margem de segurança, satisfeito com o modo como as coisas estão e justificando nossa visão conservadora, ao dizer a nós mesmos que é isso que Deus deseja. Mas todo mundo tem espaço para crescer na vida. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Lucas 12:48. Vale a pena refletir. Em quais áreas as possibilidades de você assumir um risco são maiores? Pessoal, profissional, relacional ou espiritual? Em quais você tem a tendência de agir com cautela? Por que é mais fácil assumir riscos em algumas áreas do que em outras? Gerenciamento de riscos. O que nos leva a nos apegar aos nossos próprios esforços em vez de nos arriscarmos para encontrar a grandeza que Deus tem para nós? Para muitos, é a perda de controle. Achamos que se realmente nos soltarmos e permitirmos que Deus nos pegue e nos direcione, passaremos a vida como condenados na prisão, fazendo o que odiamos. Nada poderia estar mais longe dessa verdade. Deus criou cada um de nós para cumprir um propósito e Ele nos projetou de maneira única para realizá-lo. Ele plantou a eternidade em nosso coração, com as sementes da grandeza que só podem crescer por nossa disposição em servir. Como é se soltar? De acordo com a minha experiência, muitas vezes envolve paciência e a procura a mão de Deus nos lugares mais inusitados. Deus raramente se conforma ao nosso cronograma ou faz coisas de maneira nítida e linear, de acordo com nossa perspectiva humana e limitada. Às vezes, nem mesmo percebemos para o que fomos criados, o que de fato nos anima e alegra, até o momento em que fomos forçados a entrar nisso, esperneando e gritando. Para o escritor e teólogo C.S. Lewis, é muito comum sermos como crianças que se contentam em brincar em poços de lama, quando a beleza e a imensidão do oceano estão apenas a alguns passos de distância. O medo é provavelmente outro grande obstáculo que nos mantém presos às barras, mesmo depois de ter chegado a hora de seguir adiante. E o medo certamente pode paralisar-nos. É grande a possibilidade de ficarmos confinados a uma visão muito estreita da vida. Fica difícil imaginar como sobreviver se as coisas não forem como desejamos. Nossa perspectiva fica limitada e não inclui possibilidades que pareceriam improváveis e até mesmo impossíveis quando tratadas de acordo com os nossos planos. Todos nós já ouvimos histórias de celebridades e empresários de sucesso que fracassaram terrivelmente no início da carreira.
até depararem por acaso com novas aventuras para as quais eram naturalmente talhados. Henry Ford não foi um bom empresário, faliu 5 vezes, mas foi um engenheiro visionário. Oprah foi despedida do emprego de repórter de televisão antes de lançar seu famoso e bem-sucedido programa e construir seu vasto império. De fato, se olharmos para a vida de pessoas de sucesso, tanto os personagens históricos quanto pessoas da atualidade, não encontraremos a ausência de fracasso, medo ou dor. Pelo contrário, encontraremos o denominador comum da perseverança e do propósito convergindo para motivar e inspirar uma caminhada para frente. Essas pessoas foram adiante mesmo com medo, não apenas passando pelos fracassos, mas aprendendo com eles. A Bíblia nos diz que o perfeito amor afasta todo medo, 1 João 4,18. Ela não diz que a perfeição expulsa o medo, nem que o amor perfeito garante o sucesso como queremos. Quando conhecemos o amor de Deus, o cuidado e a compaixão de um Pai amoroso que anseia que confiemos nele, então podemos soltar-nos. Seu amor é muito maior que nosso medo. Quando um dos meus filhos iam mal numa prova de matemática ou não iam para a cama na hora certa, não deixava de amá-los. Dependendo das circunstâncias e da razão do fracasso, essas ocasiões podiam ser excelentes oportunidades de aprendizado. Da mesma forma, Deus se deleita em perdoar nossos fracassos e transformar nossos erros, cometidos por rebeldia ou por boa fé, numa parte de seu plano e de nosso propósito final. Olhe para Davi e Betseba, adultério, assassinato, negação e finalmente confissão e arrependimento. Mas Deus transformou um erro incrivelmente egoísta e destrutivo em algo poderoso e vivificante. Betseba foi a mãe de Salomão e ele está na linhagem de Davi, da qual Jesus descende. Betseba é até mesmo mencionada na genealogia de Cristo, registrada no início do Evangelho de Mateus, Mateus 1,6. Simplesmente faça. Uma das mais notáveis semelhanças entre as pessoas que conheço e que se aproximam do fim da vida é a maneira como elas enfrentam seus temores e assumem riscos. Muitos dos adiamentos que fazemos servem apenas para manter a vida segura, confortável e medíocre. A difícil ligação telefônica para um parente afastado ou um ente querido, a conversa com nossos filhos sobre temas importantes, pedir perdão por alguma coisa da qual nos arrependemos ou deixamos de fazer, agir espontaneamente e viver o momento, tomar um sorvete numa tarde quente e ensolarada. Perdemos muitos momentos pequenos e grandes quando não estamos dispostos a romper o padrão de seguir pelo caminho de menor resistência e tentar coisas maiores. Mas se soubéssemos que nossos dias estão contados e de repente nossas prioridades se mostrassem claras, seria muito mais fácil ouvir um chamado de Deus e mergulhar. Não nos preocuparíamos com o que os outros pensam ou dizem de nós, com o fracasso ou desperdício de tempo, porque reconheceríamos que o arrependimento pesaria mais do que isso. Se você está cansado de ficar agarrado às barras e sente que está perdendo o controle da vida, solte-se e sinta os fortes braços de um Deus amoroso pegando você. Na força da graça de nosso Pai Celestial, você sentirá a segurança e a paz que tanto deseja. Para a vida toda. Faça uma lista de itens, recursos, dons e oportunidades que você recebeu para gerenciar. Ao lado de cada um, descreva a maneira como os obteve. Por exemplo, nasceu com eles, recebeu de alguém ou trabalhou por eles. E anote a parcela de controle que você teve na maneira como eles lhes foram entregues. Por fim, anote como acredita que Deus gostaria que você investisse cada item da lista e como pode fazer esse investimento. Você já se decepcionou com Deus? Quando? Em que momento ele não foi até você da maneira que esperava? Como isso afetou o seu relacionamento com ele? Como você pode depositar confiança nele, como seu pai amoroso, mesmo se sentindo decepcionado? Passe um tempo em oração hoje, falando da sua decepção e pedindo ajuda para confiar mais em Deus. Cite um risco que acredita que Deus está pedindo para você assumir nesse exato momento da vida. Escreva seus temores quanto a assumi-lo. Descreva o que de pior pode acontecer se você assumir esse risco e falhar. Ore para que Deus o ajude a enfrentar seus medos, de modo que possa fazer o que ele deseja. Que Deus te abençoe.